Nesse vídeo de hoje, eu venho aqui compartilhar os 5 principais erros de quem vai fazer uma viagem para a Europa pela primeira vez. Eu sou Beli Ferreira, consultora de viagens especializada em Eurotrip. Eu vim aqui justamente fazer esse vídeo para que você possa aproveitar muito mais a sua viagem. Se você gosta de dicas de viagem, principalmente viajar para a Europa, você deve se inscrever nesse canal porque eu tenho muitos vídeos que vão te ajudar. Falando aqui sobre o primeiro erro, que é assim, um dos principais e é o que eu mais vejo. Eu cometi esse erro no começo, quando eu fiz a minha primeira Eurotrip, e a maioria dos meus clientes que chegam, eles também pensam da mesma maneira que eu tinha pensado anteriormente. E é achar que em 15, 20 dias você consegue viajar e conhecer toda a Europa. Gente, esse é um grande erro, achar que você vai viajar e 15 dias e vai ver, não sei, 5, 6 países. A maioria das pessoas que chegam pela primeira vez pensam assim: ai, Beli, eu tenho 15 dias e eu gostaria de conhecer Roma, Veneza, Milão, Madrid, Barcelona, Paris, Amsterdã, Londres. Eu falo, calma, realmente, gente, não dá. O que você tem que ter claro que em 15 dias, o que eu recomendo para você aproveitar muito mais a sua viagem, seriam por aí uns 3, 4 lugares no máximo. Por quê? Se você ficar mudando o tempo inteiro de cidade, você tem que pensar no tempo do deslocamento. Se você vai viajar de avião, então, você precisa estar 2 horas antes no aeroporto. O aeroporto ele não costuma estar no centro da cidade, você precisa pegar um transporte para chegar até lá e às vezes pode demorar. E aí você acaba passando mais tempo se deslocando entre as cidades do que realmente conhecendo os lugares. Então pensa nisso, evite querer conhecer muitas cidades numa só viagem e aí você vai aproveitar muito mais a sua viagem. Erro número 2 é exatamente, tem a ver aí com o que eu falei de querer conhecer muitas cidades e aí achar que vai conseguir viajar de trem para todos os lugares. Gente, nem toda a Europa você consegue viajar de trem. Viajar de trem é bacana, é gostoso, é muito mais fácil do que de avião, porém nem todos os destinos estão conectados com o trem. Então você precisa entrar aí para ver no destino que você escolheu qual o melhor transporte que você tem que utilizar. É o trem, o ônibus, o avião? Se você não sabe, eu fiz um vídeo mostrando para vocês uma ferramenta que te ajuda a planejar o transporte mais fácil para você chegar de uma cidade até a outra. Eu vou deixar o card aqui em cima que vocês podem clicar e entrar para ver o vídeo depois. Então, não pense que dê para viajar toda a Europa de trem. Eu também no começo achava que dava. Eu lembro que eu comprei uma viagem para Berlim, chegando em Berlim e saindo de Munique e falei, de Berlim a Munique eu vou de trem. Só que na hora, gente, a passagem estava como 160 euros. Eu falei, sem condições. O que eu tive que fazer? Comprar uma passagem de ônibus. A sorte que eu tinha tempo suficiente e fui o dia todo de ônibus, foram 8 horas de viagem. Então isso daí é importante, saber que nem todas as cidades dá para você conectar com trem, nem todos os países, ou às vezes também ele é demasiado caro. Aí você tem que ver o que compensa mais para você. Agora falando do terceiro erro, que é um erro assim muito básico e que pode estragar a sua viagem de verdade, é você querer carregar muita mala. Beli, não consigo viajar com pouquinha mala, uma mala de mão somente para 15 dias. Eu entendo, muita gente não consegue mesmo, mas saiba que quando você carrega e despacha a mala grande, imagina viajar com mochila, mala de mão e a mala grande. Você corre o risco de perder a sua mala, a companhia aérea, ou atrasar, principalmente se você vai pegar várias conexões aéreas, então você sabe que o risco é muito maior de acontecer alguma coisa com a sua mala. Além disso, a sua viagem pode sair 50% mais cara, simplesmente porque você decidiu levar uma mala grande e às vezes você está levando na mala coisas que você nem vai usar ali durante a viagem. Então, pense nisso. E um terceiro problema que você tem quando você viaja com a mala é que muitas cidades, por serem muito antigas, por exemplo, Paris, Roma, Barcelona, você chega lá nas estações do metrô, elas não têm
nem escada rolante, nem elevador. Então, não são todas as estações, claro que muitas têm, mas já aconteceu muitas vezes da pessoa chegar lá com todas as malas e ter que estar puxando ali na escada. E, gente, é um perrengue. Então, pense bem se realmente você vai precisar daquela quantidade de roupa e se você vai viajar com muita mala, evite ficar pegando várias conexões de avião. Agora, a nossa quarta dica, e é uma dica muito importante, muito relevante para você aproveitar muito mais cada dia da sua cidade, é que você não faz planejamento. Isso é um erro. Você tem que planejar o que você quer visitar na cidade. Você tem que planejar quais são os pontos turísticos e quais são os melhores para você visitar nos dias que você vai estar. Por exemplo, o Museu do Louvre em Paris, ele fecha terça-feira. Se você não planejou e deixou para ir no Louvre exatamente na terça-feira, que é o último dia que você tem para ir, você não vai conseguir, porque ele vai estar fechado. Então você tem que ver aí com antecedência os principais pontos turísticos na cidade. Para isso você tem aí alguns aplicativos, ferramentas, como o próprio Google Flights. Você coloca lá viagens, o nome da cidade e ele vai te dar os principais pontos para você visitar. Faça isso, planeje e você vai ver que sua viagem será muito mais interessante. Vamos agora para o nosso quinto erro, e é um erro assim, gente, que eu acho que quase ninguém pensa nisso. É planejar o seu dinheiro por dia. Quando você não planeja quanto de dinheiro você está levando, o que acontece? Nos seus primeiros dias de viagem, você é completamente rico. Sabe por que eu sou rica? Você consegue comprar um monte de coisa, comer em restaurante bacana, mas nos últimos dias você não tem dinheiro para nada. E aí, o que acontece? Você acaba gastando muito no início. No final, você acaba tendo que utilizar aí cartão de crédito, entrar aí em dívida para pagar depois no Brasil que você nem imaginava, simplesmente porque você não planejou o seu gasto por dia. Eu já falei aqui no canal anteriormente quanto que se gasta aproximadamente por dia numa viagem básica, não uma viagem muito barata, nem uma viagem de luxo. Mas eu sempre recomendo aí que você leve aproximadamente 70 euros por dia para que você possa utilizar com transporte, alimentação, atrações que você queira ver. Então, esse gasto aí, você planeja por cada dia da sua viagem. Se você viu que num dia você gastou 100 euros, por exemplo, porque foi numa atração muito cara e decidiu jantar num restaurante muito elegante, então você sabe que no dia seguinte você tem um pouco menos para utilizar de dinheiro. E assim você consegue controlar muito mais e evita passar por perrengues lá no final da sua viagem. Esses foram os 5 principais erros que todo viajante que viaja pela primeira vez comete. E se você conseguir aí eliminar um pouco de cada um deles, você vai ver que você vai viajar muito melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, já deixa o seu like aqui pra gente ajudar muito mais pessoas e me ajudar a seguir crescendo esse canal também. Conto com vocês!